Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 35, revisão e avaliação. Então, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. E vamos iniciar a nossa revisão com o nosso conteúdo de gráficos. Então, iniciando, o que são os elementos aí constantes aí no nosso gráfico. Então, alguns elementos estão presentes em todos os tipos de gráficos. São eles, nosso primeiro elemento é o título, certo? Todo gráfico precisa ter um título, ok? O que é o título? É uma frase curta ou, uma palavra-chave ali, do assunto apresentado. Então, sempre ali o título do nosso gráfico será sempre uma frase curta ou, uma palavra-chave ali que vai dizer exatamente do que se trata o nosso gráfico. O nosso próximo elemento é exatamente a fonte. Parte importante para dar credibilidade ao gráfico. Identificação da fonte. Estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, economistas, etc., no qual a informação foi retirada. Então, a nossa fonte é exatamente de onde que foi retirado aquela informação que está constante ali no nosso gráfico. E aí, a partir dela que a gente sabe, realmente é um gráfico ali que a gente pode dar credibilidade, de onde foi tirada, a fonte ali que fez a pesquisa, é uma fonte confiável, eu tenho certeza de que aquela pesquisa é verdadeira. Então, essa é exatamente a importância ali da fonte no nosso gráfico. E todo gráfico precisa ali apresentar a sua fonte. Próximo elemento, números. Valores que são essenciais para a comparação dos fatos. Eles são organizados em ordem crescente e apontam quantidades e períodos. Pode ser ali tanto por mês, por semestre, por ano. Então, sempre vai nos ajudar ali a gente ter um parâmetro de quantidade e fazer ali comparação ali dentro do nosso gráfico. Nosso próximo elemento são as legendas. Pequeno resumo das informações analisadas no gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte e destacadas por cor. Então, a gente sempre vai conseguir ali, a partir das legendas, conseguir fazer a leitura do nosso gráfico. Então, se eu sei que tem uma linha azul, eu vou verificar lá, a partir da legenda, o que representa aquela linha azul. Tem uma linha ali que é vermelha. A partir da legenda, eu vou saber o que significa aquela linha vermelha, do que se trata, e fazer ali a comparação, a linha azul com a linha vermelha. A linha azul é de uma coisa, a linha vermelha é de outra. E aí eu consigo ali fazer a comparação usando a minha legenda, eu consigo fazer a leitura perfeita do meu gráfico. Entendido os nossos elementos? Agora vamos conhecer os tipos de gráficos. Vamos lá. Gráficos de coluna. Esse aqui é o nosso primeiro tipo de gráfico. O gráfico de colunas, também chamado de gráficos de barra, são usados na comparação dos quantitativos em setores, espaços de tempo ou lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. As colunas podem surgir de duas maneiras. Então, nós temos aqui dois tipos de gráficos de coluna. Ele pode ser na horizontal, onde a gente vai ter aqui as nossas categorias, estamos aqui representando os nossos números aqui embaixo e aqui a nossa legenda. Lembrando que aqui o nosso gráfico não tem título nem fonte, porque é apenas um gráfico fictício para que você entenda o modelo de um gráfico de colunas que está na horizontal, mas também ele pode estar na vertical, onde os números vão estar aqui do lado, Aqui estão nossas categorias para comparativo e aqui embaixo está a nossa legenda, ok? Então, a partir da nossa legenda,
a gente consegue fazer a leitura e a comparação. Tudo bem? Lembrando que também aqui não temos nem o título nem a fonte, por se tratar apenas de um gráfico fictício, para que você entenda, né, a forma de um gráfico de colunas ali na vertical. Nosso próximo gráfico será o gráfico de linhas. Também conhecido como gráfico de segmento, é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão. Então, se você quiser fazer, né, parâmetro ali, né, e comparar evolução e regressão, você utiliza um gráfico de linha. E aí você consegue, por exemplo, se eu estou subindo, eu estou evoluindo. Se eu estou descendo, eu estou regredindo. Tá bom? Então, sequências numéricas presentes em certos espaços de tempo. Então, nosso gráfico, temos aqui os números, temos as nossas categorias para comparação e temos a nossa legenda. Tá? Também não temos título nem fonte, por se tratar de um gráfico fictício. Ok? Porém, todo gráfico precisa ter título, fonte, números e legendas. Tá bom? Nosso próximo tipo de gráfico é o nosso gráfico de pizza, né? Ou gráfico de setores. É adequado para estatísticas e percentuais, né? Ou porcentagens. As partes, quando somadas, devem resultar no todo, ou seja, 100%. Então, a gente somando todos os números aqui de dentro do nosso gráfico de setores ou gráfico de pizza, essa soma obrigatoriamente tem que ser igual a 100%, tá bom? Então, isso é algo obrigatório, tá ok? Então, temos aí os nossos números, que foi o que eu já circulei. Temos a nossa legenda, tá bom? Aqui embaixo, também não tem título nem fonte, por se tratar de um gráfico fictício, ok? É viável para série de dados, valores positivos e diferentes de zero. Menos de 7 categorias avaliadas. Professor, por que quando for mais de 7 categorias ele não é muito recomendado? Porque pode ser que o pedacinho da pizza aqui fique muito pequeno. E aí você tenha um pouco de dificuldade de conseguir fazer a leitura desta porcentagem. Tá ok? Então esse aqui é o nosso gráfico de pizza, tá? Ou gráfico de setores, tá bom? Lembrando que sempre tem que ser, né, proporcional. Se a minha linha parte exatamente aqui, né, eu tenho exatamente metade do meu círculo, então eu tenho 50%, tá bom? Eu não vou fazer aqui o corte exatamente no meio do meu círculo e dizer que isso aqui representa 90%, tá? Do meu círculo, porque aí não seria verdadeiro, tá bom? Então, lembrando que as nossas informações dentro do nosso gráfico de setores ou gráfico de pizza tem que ser exatamente proporcional aí ao nosso círculo, ok? Então, essa foi a nossa parte de revisão de gráficos. Então, relembramos os gráficos, né? E os tipos de gráficos e os elementos ali pertencentes ali ao nosso gráfico, beleza? E agora vamos iniciar a nossa revisão de permutação. Lembrando que a nossa permutação é da nossa análise combinatória, tá bom? Então, a análise combinatória ela pode parecer um pouco difícil no começo, porque ela obriga você a pensar, ela obriga você a ter um raciocínio lógico. Tá bom? E aí, a partir desse raciocínio lógico, você vai conseguir entender se você vai resolver através de permutação, através de arranjo, através de combinação, ou se sai ali somente com o princípio fundamental da contagem. Tá bom? Então, iniciando agora pela nossa permutação, ao qual nós vamos ver aqui tanto a permutação simples, como a permutação com repetição, como a permutação circular. Beleza? Mas o que é permutação? Permutação é exatamente o ato de substituir uma coisa por outra ou trocar os elementos entre si
a fim de se obter uma nova ordem, tá bom? Então, imagine ali que a gente tem 5 pessoas em uma fila. A partir do momento que eu troco 2 pessoas dali de posição, eu já estou com a fila numa ordem nova. Entenderam? Então, exatamente isso é permutação. É eu fazer a troca de 2 elementos e obter uma nova ordem. Ok? E vamos iniciar agora com a nossa permutação simples. O conceito de permutação simples parte do problema onde verificaremos de quantos modos podemos ordenar em fila em elementos distintos. Preste bem atenção, ó. Elementos distintos, tá? Ou seja, diferentes. Vamos ordenar em elementos em N posições em uma fila. Professor, o que significa N elementos e N posições? Significa que eu tenho, vamos dizer, 5 elementos, tá bom? E eu tenho 5 posições em uma fila. Então, exatamente, o meu número de elementos será o meu número de posições. Se eu tenho 5 elementos, eu tenho 5 posições, tá bom? E aí, como é que a gente resolve uma permutação simples? Utilizando a nossa formulazinha da permutação simples, que é exatamente N fatorial. Quem é meu N? Meu número de elementos. Então, se eu tenho 5 pessoas em uma fila, de quantas formas eu posso organizá-las? Então, será 5 fatorial, tá? E o que é fatorial? É você ir multiplicando aquele número por todos os seus antecessores, até o número 1. Então, 5 fatorial será 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Mas, claro que a gente tem que ir para um exemplo, né? Para compreender exatamente já com os números. Então, aí o nosso exemplo, de quantas maneiras diferentes 4 pessoas podem formar uma fila para entrar no cinema. Então, observe que são 4 pessoas. Meu número de elementos, 4. Então, basta eu aplicar na minha fórmula, que será 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo a minha multiplicação, então tem 24 maneiras de formar essa fila para entrar no cinema. Então, permutação simples, quando temos elementos diferentes. Mas quando nós temos elementos iguais, nós vamos utilizar outro tipo de permutação, a nossa permutação com repetição. Então, usamos a permutação simples quando os elementos do conjunto são distintos, diferentes. Quando há elementos iguais, fazemos a permutação de uma forma diferente, pois os elementos iguais podem permutar entre si sem alterar. É como se você tivesse a palavra casa. Se você trocar o A, né, o segundo A, pelo quarto A, no caso, o segundo que está o A que está na segunda letra com o A que está na quarta letra, se você trocar apenas as letras A, você vai continuar com a palavra casa, você não ouve alteração. Beleza? Então, quando isso acontece, nós temos que utilizar a nossa permutação com repetição. E, claro, temos uma fórmula diferente. Aí a nossa fórmula da permutação com repetição, meu número de elementos em cima, né, dividido pelo meu número de elementos repetidos embaixo. Tudo fatorial. Por quê? Porque a gente tem que tirar exatamente a quantidade de elementos que está igual. Vamos para o exemplo? Vamos lá? Então, 2 amigos irão brincar de par ou ímpar 4 vezes. De quantas maneiras podem ocorrer 2 vezes par e 2 vezes ímpar? Tá bom. Então, eu sei que, né, se eu vou jogar par ou ímpar 2 vezes, melhor, 4 vezes, né, eu sei que meu N será 4. Ok? E qual será a minha repetição? Eu sei que vão sair 2 pares e 2 ímpares. Então, se eu organizar, né, par com a letra P e ímpar com a letra I, eu vou ter exatamente, ó, 2 P's e 2 I's. Você consegue visualizar que eu tenho letras iguais? Se eu trocar aqui um P pelo outro P, vai mudar minha ordem? Não. Se eu trocar um I pelo outro I, vai mudar minha ordem? Também não.
tá bom? Então, exatamente essa quantidade que a gente está conferindo a mais, a gente precisa retirar. É exatamente por isso que a gente faz aquela divisãozinha. Então, vamos lá. Nós temos o nosso N, que é 4, porque nós iremos jogar 4 vezes. E desses 4, nós temos 2 P's e 2 I's. Então, eu tenho 2 repetições do P e 2 repetições do I. Tá ok? Então, agora é só resolver o nosso fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E 2 vezes 1, que é 2. Então, sobrou 2 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 2 vezes 2, 4. Fazendo a nossa divisão, eu sei que, para obter 2 pares e 2 vezes par e 2 vezes ímpar, eu posso fazer isso de 6 maneiras, tá bom? Nossa próxima permutação será a permutação circular. Lembrando que a nossa permutação circular também são elementos distintos. Só que agora eles estão dispostos, ou seja, eles estão em um círculo ou uma circunferência, tá? Ou eles podem estar dispostos ali em uma roda. E, exatamente por estarem em uma roda, a gente tem que usar a nossa fórmula da permutação circular, que será n-1 fatorial. Então, temos permutação simples, n fatorial. Permutação com repetição vai ser o n fatorial, mas eu tenho que dividir pela minha quantidade de elementos repetidos ali embaixo. Se são só 2, eu vou dividir por 2 fatorial. Se eu tenho 2 vezes 2 elementos repetidos, como a gente viu no par ou ímpar, são 2 fatorial vezes 2 fatorial. E na permutação circular, n-1 fatorial. Claro que nós vamos ver o nosso exemplo, para que você entenda. 6 crianças resolveram sentar em uma roda para realizar uma determinada brincadeira. De quantas maneiras diferentes essas crianças podem se acomodar nesta roda? Se eles estão em uma roda, eu sei que eu vou aplicar a permutação circular. Quem é meu N? Meu número de crianças, que são 6 crianças. Tá? Exatamente. Vamos considerar aqui cada criança como uma letra. Então, eu tenho aqui as 6 crianças, tá? Só que elas estão em uma roda. Ou seja, se eu fizer um giro, eu continuo tendo do meu lado direito a mesma criança e do meu lado esquerdo a mesma criança. Tá bom? Então, eu sei que estão em uma roda, então basta eu aplicar a minha permutação circular. São 6 crianças, então eu vou usar 6 menos 1, calcular 5 fatorial, basta a gente multiplicar do 5 até o 1, e aí eu chego no meu resultado, que é 120 maneiras. Tá ok? Então, essa daqui é a permutação circular. Iniciando agora combinações, a gente tem que pensar na diferença entre combinação e arranjo. No arranjo, vai se diferenciar pela natureza, ou seja, se são elementos iguais ou não, e a ordem irá importar, tá ok? A ordem vai importar. Já na combinação, vai se diferenciar pela natureza e a ordem não importa. Então, tanto faz a ordem que está ali dentro. O que vai importar é os elementos, tá bom? Se os elementos estão ali dentro e são 3 conjuntos com os mesmos elementos, então eu tenho apenas um conjunto. Tá ok? Então, vamos ver aqui a nossa combinação simples. Vamos considerar ali o N como quantidade de elementos de um conjunto e P como uma quantidade de elementos de cada grupo. Então, tem uma quantidade maior, que é o N, e dessa quantidade maior eu vou tirar uma quantidade menor. E aí a nossa fórmula da combinação simples. N fatorial dividido por P fatorial e N menos P fatorial. Vamos ao nosso exemplo? Uma empresa filial precisa enviar 3 representantes para um evento de marketing que ocorrerá na empresa matriz, sabendo que essa filial tem 15 funcionários
de quantas maneiras pode-se selecionar esses esses representantes. Lembrando, nossa quantidade maior, 15 funcionários. Quantidade menor, 3 representantes. Então, tem que escolher 3 de 15. Então, não tem diferença, tá, de cargo. Então, logo, trata-se de combinação, ok? Então, basta eu aplicar aqui a nossa fórmula, porque não há pessoas iguais. Então, eu sei que será uma combinação simples. E aí, meu N será 15, minha quantidade maior, e minha quantidade menor, P3. Vou escolher, né, 3 de 15. Fazendo aqui minha subtração, 15 menos 3, 12. Então, meu 15 fatorial, eu vou até o 12 para fazer ali a minha divisão, já o meu corte. Fazendo as multiplicaçõezinhas. E agora a minha divisão. Vai dar 455 maneiras diferentes de escolher esses 3 representantes dentro dos 15 funcionários da empresa. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, relembrado. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!